Bela, recatada e do lar. Como que 3 adjetivos causam dor de cabeça, né? Se não fosse a própria histeria pós-moderna, histeria feminista de sempre, como essas pessoas têm um comportamento tão previsível, né? Como que elas são tão facilmente moldadas, tão facilmente guiadas, direcionadas a um determinado ponto. Eu percebo como que a esquerda hoje é um grupo de acéfalos, né? Acéfalos políticos, acéfalos intelectuais, acéfalos filosóficos, são pessoas tão frágeis, tão manipuladas. E eu tenho que parabenizar a revista, uma revista patética, por sinal, que não seria muito mais do que algo de consultório. Eu sempre me lembro dessa revista, a Veja, né, que eu estou me referindo, em salas de espera de consultórios clínicos. Nunca foi nada mais do que isso para mim. Mas é uma revista que sabe fazer marketing, sabe fazer propaganda. Eles sabem se promover, sabem se vender. Fizeram isso muito bem agora recentemente. Ganharam uma publicidade massiva, gratuita, porque falar mal também é fazer propaganda. Propaganda negativa também é marketing. E é interessante notar como que um país como o Brasil, um país de terceiro mundo, você vive problemas e dilemas de países escandinavos, né? Países nórdicos, países europeus de primeiro mundo. É incrível viver num país subdesenvolvido, onde você não tem educação. E a pauta não é a reforma dessa educação. O que ganha espaço, o que ganha voz, não é uma luta autêntica e legítima por uma educação pública mais abrangente, mais estruturada. É a luta pelo shortinho, né? Um bando de patricinhas mimadas se rebelam contra uma regra interna de um ambiente particular. E imediatamente elas ganham voz e vez nesse movimento feminista que cada vez mais se mostra como uma enfermidade emocional, né? Eu poderia resumir o feminismo da seguinte forma: é uma doença psicológica, um transtorno mental. Enfim, nós nos preocupamos com problemas tão irreais, com situações totalmente inúteis, totalmente irrelevantes, e aquilo que realmente tem destaque não ganha espaço que poderia receber. A revista faz uma manchete, uma matéria elogiando o estilo de vida de uma mulher burguesa, e essa mulher burguesa é tomada pelo feminismo como padrão de mulher recatada e do lar. É óbvio que não há nenhum recato, né? É uma mulher que se vende para a mídia. Não representa, não é o reflexo da maioria das mulheres que realmente optam por esse estilo de vida, que são mulheres que entenderam, que compreenderam que para elas cuidar da própria vida e dos próprios filhos é muito mais proveitoso do que cuidar dos negócios de algum patrão, do que buscar uma vida de carreirismo, de dinheiro a todo custo, de ganho, de lucro, de subida. Esse é o estilo de mulher empoderada, de mulher livre que as feministas exaltam. E eu acho tão interessante como que elas tratam uma obrigação, um dever, como se fosse um direito. É absurdo você dizer que a mulher tem direito a trabalhar no século XXI. Ela não tem direito ao trabalho, ela é obrigada a trabalhar. A menos que ela nasça rica, ou tenha um marido muito, muito rico que pode sustentá-la, ou, não sei, por alguma sorte do destino ela não precisa trabalhar, é uma obrigação que ela tem como qualquer outro cidadão. Eu não tenho direito de trabalhar, eu tenho obrigação de trabalhar, ou é isso ou eu passo fome. Ou eu posso fazer o meu próprio negócio, eu posso empreender. Sim, mas eu tenho que trabalhar, ainda assim é um trabalho, né? Elas exaltam muito uma obrigação. O que é o padrão hoje para a vida da mulher é isso. Buscar carreirismo, buscar uma vida acadêmica, buscar excelência nessas áreas, esse é o padrão. O padrão não é mais constituir família, ter filhos, cuidar do lar, isso é exceção, inclusive. É exceção. A maioria das mulheres que pratica esse estilo de vida, inclusive, não o faz com nenhum tipo de romantismo, de fetichismo. Faz porque não tem nenhum apoio masculino, não tem o apoio de ninguém, quem quer que seja. Então essas próprias mulheres têm que cuidar de si mesmas, dos seus filhos, se submeter a subempregos, de jornada de tempo integral, e fazer as atividades normais da casa. Então me espanta como que a direita ainda vem de um lado você tem a direita, que vende o padrão feminino como uma mulher passiva,
Uma feminilidade que é nada mais do que uma cópia de uma época vitoriana, que não tem mais nenhuma razão de ser, de existir. E do outro lado você tem uma esquerda que defende a mulher como um objeto de experiência, né? A mulher, para essas ideologias, é um objeto experimental, é um artigo científico a ser estudado, a ser destrinchado. A mulher não tem valor para essas militâncias como mulher, ela tem valor como militante. A mulher que não adota esse discurso feminista, ou que não adota esse padrão feminista, ela é rechaçada. Pelo contrário, ela é muito combatida, não existe liberdade de fato. Você vê as feministas de um lado reagindo e dizendo que a mulher tem sim direito de ser do lar, e blá blá blá, e etc. Ela tem direito de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, mas não se deve colocar esse padrão, não se deve fazer ideologia desse padrão. Então, que liberdade eu tenho? Eu posso escolher meu estilo de vida, mas eu não posso falar sobre ele. E o simples fato de eu falar sobre ele e dizer que ele seria bom para outras pessoas, já indica que eu estou criando um padrão, que eu estou destruindo as outras formas de vida, as outras formas de levar a própria existência. Eu fico percebendo o seguinte, é uma doença, uma enfermidade ideológica. O nosso país é um deserto de ideologia, de debate. Não existe debate, né? Só existe acusação, enfrentamento e defesa. E me admira muito que as feministas deixem cada vez mais evidente o quanto que elas menosprezam esse tipo de mulher. Que são mulheres que são batalhadoras, lutam diariamente, não interessa se é numa empresa ou fora de uma empresa, se é no ambiente doméstico, lutam, têm que sobreviver, têm que vencer dia após dia para garantir a própria sobrevivência dos filhos. E esse estilo de vida não tem nenhum tipo de apologia benéfica por parte dessas feministas que dizem que respeitam esse estilo de vida. Onde está esse respeito? Onde está essa valorização? Nelas? Nelas? Eu vi a postagem de um feminista, entre aspas, porque para mim homem feminista ou é muito idiota ou é um sujeito muito dissimulado. É impossível ser homem feminista, é totalmente inviável. Nem elas mesmas querem, né? Nem elas mesmas querem a participação masculina. Eu vi esse homem dizendo que a mulher tem liberdade para fazer sexo com quantos quiser ou para ficar em casa, mas que ele prefere as mulheres que são do século XXI. Então a mulher que cuida dos filhos, que busca esse estilo de vida, é uma mulher atrasada, né? Isso ficou bem evidente nas falas das feministas. Elas consideram sim a mulher que cuida dos filhos, que cuida da casa, que não escolhe carreirismo, que não escolhe corrida acadêmica. Elas consideram essas mulheres sim como sinônimo de atraso, como inferiores. É um estilo de vida inferior, é secundário, é desprezível, é indesejável, né? É patriarcal. Não vejo essa liberdade, essa valorização feminista. Eu vejo uma demagogia muito interessante da parte delas e como elas são extremamente violentas com mulheres que fogem do discurso delas. Como eu digo, para mim fica cada vez mais evidente que o feminismo não valoriza a mulher por ela, pela mulher em si, e sim pelo valor de militância que tem. Quem ganha com tudo isso é a Veja. Ganha publicidade, ganha audiência, é uma matéria totalmente comprada, e fica cada vez mais evidente como a esquerda é totalmente manipulável, totalmente condicionada. É um comportamento pavloviano, né? Você condiciona as reações e as respostas dessas pessoas. É extremamente interessante perceber que a esquerda hoje não é nada mais do que um antro pequeno burguês, de causas cada vez mais individualistas e a total incapacidade dessas pessoas fazerem uma leitura séria, abrangente e atingindo a raiz dos problemas. Por que elas não criticaram a vida de luxo que é sustentada às custas de tantas mulheres trabalhadoras? Por que elas não criticaram o fato de você exaltar duas figuras num momento de processo político onde a imparcialidade seria o mais desejado? Por que elas não criticaram a matéria em si? O fato de, obviamente, essa matéria ter sido comprada, encomendada, como a nossa imprensa é prostituída? Não, é mais fácil fazer hashtags, né? Onde você usa uma causa como justificativa para pousar de lingerie. E a sua lingerie, obviamente, vai fazer muita diferença na vida das mulheres, né? Uma hashtag completamente idiota. É isso que é o feminismo. Teatro. Teatro, aparências. Eu só observo e sorrio e aceno.